Olá galera, boa tarde. Vamos fazer a correção do nosso exercício de número 3, cujo tema era Teorema de Tales. Vocês se lembram que foram 5 questõezinhas colocadas aí para vocês. Vocês respondiam as questões, postavam no Google Sala de Aula e hoje nós vamos fazer a correção dessas questões e vocês peguem o material, olhem o que foi que vocês erraram, certo? Depois refaça essas questões e estudem. Lembrando, alguma dessas questões pode ser que venham a aparecer também na prova. Então é importante vocês acompanharem toda a aula até o final, ok? Então vamos para a correção. Nossa primeira questão, pessoal, do nosso conteúdo, que foi, relembrando aí, ó, Teorema de Tales e aplicações, dizia o quê? Ele diz, ó, dois retângulos são semelhantes. O primeiro deles mede 10 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. E o segundo mede 20 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento. Qual é a razão de semelhança entre a área do polígono maior e a área do polígono menor? Ok, pessoal? Olha aí o que é que ele pede. Ele pede para nós encontrarmos a razão de semelhança entre as áreas dos dois polígonos. E ele dá aí quais são esses polígonos, né? Ele diz que são dois retângulos, ok? E ele fala que esses aí são semelhantes. O primeiro deles mede 10 centímetros de largura por 8 de comprimento. Então aqui 10 centímetros por 8 centímetros. E ele diz que o segundo mede 20 por 16. Centímetros e 16 centímetros. Ó, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aí, achar a área das duas figuras, dos dois polígonos. A gente sabe que a área do retângulo, pessoal, é uma coisa simples. Multiplica um lado pelo outro. Então eu vou multiplicar 10 vezes 8, dá 80 centímetros quadrados. Mesma forma eu vou fazer nessa segunda figura. 20 vezes 16. 16 vezes 2 dá 32, certo? Como 20 eu acrescento um zero, coloco centímetros quadrados. Então dá 320 centímetros quadrados. Ok? Só que ele quer o que, ó? Qual a razão de semelhança da área entre o polígono maior e do polígono menor? Ter cuidado com isso. A posição que vem as coisas. Ele quer primeiro o maior dividido pelo menor. Razão, pessoal, se lembre disso. Razão é sempre o que? Divisão. Razão, divisão. Certo? Então nós vamos dividir o polígono maior pelo polígono menor. Ok? Então nós temos o que, pessoal? A relação diz que a razão ao quadrado vai ser igual ao que? A área do maior, botar AM, dividido pela área do menor. Um A e um M minúsculo, ok? Então eu vou ter o que, ó? Minha razão ao quadrado vai ser igual 80, que é a área do maior, dividido por, 320, que é a área do maior, dividido por 80, que é a área do menor, ok? Então,
cancela um 0 com um 0, fica 32 dividido por 8. Que dá o quê? 32 dividido por 8 dá igual a 4, né? 32 dividido por 8 dá igual a 4. R vai ser igual a raiz quadrada de 4. R é igual a 2. Então, pessoal, tá aí, ó, nossa resposta aí. A razão de semelhança entre o maior da área do maior polígono e a área do menor polígono é 2. Resposta letra B. Vamos aí, pessoal, para a nossa questão de número 2. Diz o seguinte: certa noite, uma moça de 1,50 metros de altura estava a 2 metros de distância de um poste de luz de 4 metros de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de... Então ela dá aí as opções. Então, pessoal, vamos fazer o esquema. Ele diz que a moça tem 1,5 metros de altura, 1,5 metro. Vamos fazer aqui como se fosse a moça aqui, 1,5 metro. Ok? 1,5 metros. E ele coloca que estava a 2 metros de distância de um poste. Então vamos fazer aqui chão. Ok? Vou botar aqui 2 metros. Esses 2 metros ficou bem grandinho, né? Diminuir mais um pouco aqui. Ok? 2 metros de um poste de luz de 4 metros de altura. Então, poste de luz aqui tem 4 metros de altura. Ok? Então, pessoal, o que é que nós temos? Ele quer saber o comprimento da sombra da moça no chão. Então, o comprimento da sombra da moça vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Vai ser essa parte aqui. Vocês observem aí, pessoal, que isso aqui vai formar um triângulo retângulo, certo? Se eu pegar aqui e fechar, ó, se eu chegasse a fechar aqui, ó, eu teria formato de, na realidade, 2 triângulos retângulos. 2, professor? Sim, 2. Olha aqui, eu tenho esse triângulo maior e aqui dentro eu tenho um triângulozinho menor. Tem esse triângulo menor. E ele quer saber o valor desse pedacinho em preto, que é a sombra da moça. A sombra do poste vale 2 metros. Certo? Sombra da moça vai valer quanto? Então a gente vai fazer as relações do teorema de Tales. Certo? Eu sei, ó, que a altura da moça está para a altura do poste. Porque os dois estão na mesma posição, certo? Em pezinho. Então eu boto 1,5 dividido por 4 é igual a quem? Ao pegar o tamanho da sombra, certo? E dividir da moça e dividir pelo tamanho da sombra do poste. Que é o que? X dividido por 2. Que, pessoal, multiplica em cruz. 4 vezes x, 4x. 1,5 vezes 2 dá 3. Passo o 4 para o outro lado. Vai ficar só o x igual a 3, certo? O 4, quem eu estou mexendo, vai fazer o que? Ele está multiplicando, passa dividindo. X é igual a quê? 3 dividido por 4 dá 0,75. A unidade, ó, metro, então metros. Ok? Então nossa resposta seria letra A. Resposta aí da nossa segunda questão. Terceira questão, pessoal. Olha aí. Ela diz o que, ó? Com o objetivo de descobrir a altura de uma construção, Pedro mediu a sombra de um edifício e logo após mediu sua própria sombra.
Sombra da construção tinha 7 metros e a de Pedro, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual a altura dessa construção? Pessoal, questão semelhante à questão número 2. Não tem diferença, certo? Vamos fazer o esquema. Pedro mediu a sombra do edifício e mediu sua sombra. A sombra da construção tinha 7 metros. Então, vamos aqui. Tem aqui a sombra da construção. Tem construção, certo? E a sombra, 7 metros. Ok? E Pedro, tá aqui Pedro. Tem 1,6 metros o Pedro. A sombra dele media 0,2. Ele quer saber a altura da construção. Quer saber aqui. Então, ao prédio, eu vou chamar ele de X. A diferença aí, pessoal, só mudou de posição quem é que eu vou achar. Na outra, eu queria achar a sombra. Dessa vez, eu vou achar a altura do prédio. Então, eu faço a relação. Ó. A altura do prédio está para a altura de Pedro. Então, X está para 1,6. Assim como a sombra da construção está para a sombra de Pedro. 7 está para 0,2. Multiplico aqui em cruz. Então, vou ter x vezes 0,2, 0,2x igual 1,6 vezes 7. Vou fazer essa continha aqui no canto. 7 vezes 6 dá 42. Vai 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. Certo? Eu tenho uma casa decimal, então uma casa decimal aqui. 11,2. Ok, pessoal? Vou pegar agora o que? 0,2 e passar para cá. O restante eu não mexo. Então, x é igual a 11,2. O 0,2 ele multiplicava. Agora, pessoal, ele vai o que? Dividir. Ok? Então, novamente, vamos fazer essa continha. 11,2 dividido por 0,2. Professor, tem vírgula nos dois lados. E aí, como é que eu faço? Pessoal, ó, eu tenho um número após a vírgula e um número após a vírgula, um algarismo após a vírgula. Esse caso, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente apago os algarismos. Ah, professor, se num lado eu tivesse 1 e no outro eu tivesse 2, eu ia igualar para poder tirar a vírgula, certo? Então, nesse caso, eu só apago a vírgula, ok? Ficou 112 dividido por 0,2. 112 dividido por 0,2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos fazer a divisão. Ó. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 11 menos 10 dá 1. Abaixo aqui o 2. Agora eu tenho 12 dividido por 2. Dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 12 é igual a 0. Acabou nossa continha aí. E a resposta que a gente encontrou foi 56. X é igual a 56 metros. Então, a altura do nosso prédio, 56 metros, letra A novamente, pessoal. Tá aí, chegamos à metade mais da metade das nossas questões, né? Questão de número 3. Vamos para a próxima, pessoal. Tá acabando. Questão de número 4, pessoal. Diz o quê? Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros.
pode-se afirmar que a altura do prédio vale. Pessoal, essa daqui é a questão anterior completa, né? Completa. Mesma coisa, ó. Ele coloca um prédio, ok? Um prédio, projetando aí uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma pessoa de 1,80, então eu tenho aqui uma pessoa de 1,80, projeta uma sombra de 2 metros. Projeta uma sombra de 2 metros, ok? 1,80. E aí eu tenho uma sombra aí de 2 metros. Ele quer saber o tamanho do prédio. Vou chamar isso aqui de X. Ah, Aurileudo, agora dessa vez você fez em 2 diferentes, 2 figuras diferentes. Pessoal, não tem problema, certo? Não tem problema. Fica igual. Se você ligar aqui, ó, você forma triângulos retângulos semelhantes, certo? Então você vai fazer do mesmo jeito, ó. A altura do prédio está para a altura da pessoa. Então x dividido por 1,8 é igual ao quê? O tamanho da sombra do prédio está para o tamanho da sombra da pessoa. 30 dividido por 2. Aqui, pessoal, eu não vou multiplicar primeiro em cruz, porque dá para me dividir 30 por 2, certo? Então x sobre 1,8 é igual a 30 dividido por 2, 15. Agora sim eu vou multiplicar em cruz. Aqui embaixo do 15 tem o número 1, certo? Ele fica oculto porque 15 dividido por 1 dá 15. Mas tem o número 1. Então, x vezes 1 dá x igual a 1,8 vezes 15. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado. Ok? 8 vezes 5, 40 vai 4. 8 vezes 1 dá 8 mais 4, 12. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 0, 7, 2. Somando as duas, tenho um número após a vírgula, um número aqui após a vírgula. O resultado deu 27 metros. Ok? 27 metros. Essa daí é a altura do prédio. Novamente, pessoal, letra A. E aí, pessoal, ó, já respondemos 4 questões. Falta apenas uma. Vamos terminar. Última questão, pessoal. Última questão. Para a gente encerrar aí com chave de ouro, diz o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é... Ainda para facilitar a questão, a gente não precisa fazer nem desenho, já tem os desenhos aí, né? Então, pessoal, ó, novamente, mais do mesmo. Chama aqui a altura de x. Então, a altura do prédio está para a altura do poste. X está para 5, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. 15 está para 3. Pessoal, não vou multiplicar em cruz agora, porque 15 eu posso dividir por 3. Então, x dividido por 5 é igual a 15 dividido por 3, dá 5. Agora sim eu vou multiplicar em cruz. Ok? Lembrando, ó, que aqui, como se tiver, tem um 1 embaixo. Como se tivesse, não, existe um 1 aí embaixo. Então, multiplicando, ó, x vezes 1 dá x. 5 vezes 5, 25. 25 metros. Então, novamente, pessoal, nossa resposta é letra A. Tá aí, pessoal, a correção das nossas 5 questõezinhas.
Como eu disse, vejam e revejam. Pode ser que uma dessas questões caia na nossa prova, ok? Então, pessoal, forte abraço e vamos juntos aí!